Você já perdeu uma amiga, um amigo, simplesmente porque você falou algo que era certo, porém aquela pessoa não queria ouvir? Paz do Senhor Jesus, eu sou Carla Santos, você está no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós temos mais um capítulo para estudarmos, estudaremos o capítulo 9. Você que é nova por aqui, caiu de paraquedas aqui, minha irmã, já vai lá, assista os outros vídeos que nós estamos no capítulo 9. Já passamos aí pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e assim sucessivamente. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, quer ser edificada, quer ocupar o seu tempo com aquilo que produz vida, então fique por aqui. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrita. E se você não tem ainda o sininho de notificações ativado, já ativa para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu postar por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se puder, deixa um comentário ao final incentivando aí, contando um pouquinho sobre o que você aprendeu, compartilhando algo com a gente aqui nos comentários, tá bom? Então bora pro vídeo porque tem coisa boa para nós aprendermos aqui com o capítulo 9 de Provérbios. Vamos aprender juntas? E como eu venho falando desde os vídeos anteriores, a gente sempre pega um capítulo de Provérbios, escolhe um versículo-chave. Teve alguns capítulos que nós destrinchamos aí, tintim por tintim, porque ele estava dividido em blocos e eram assuntos interessantes para ser tratado. Não que hoje não seja, mas hoje o verso principal ali, o versículo-chave, já vai nos dar um parâmetro de tudo que Provérbios está falando aqui, basicamente, tá bom? Então, o verso-chave de hoje, na verdade, são 3. É o verso 7, 8 e 9. Então, eu vou estar lendo aqui, vou estar usando aqui a minha Bíblia está na tradução NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Não sei qual é a versão da sua, mas a gente vai estar conseguindo trazer aí uma compreensão sobre os versículos. Então, vamos estar lendo aqui o versículo do 7 ao 9. Diz assim, ó. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreendas o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. Meu Deus, o que esses versículos estão querendo nos dizer? Qual é a lição que a gente pode utilizar na nossa vida? Qual é a lição prática que eu posso extrair dessa passagem? O que o autor de Provérbios queria falar para nós quando ele escreveu esse capítulo 9? Vamos aprender juntas? Vamos entender o que ele está dizendo. Eu já comecei esse vídeo aqui perguntando para você se você já falou algo para alguém que era certo, porém aquela pessoa ficou com raiva de você, parou de falar com você, mudou o jeito com você. Eu creio que já aconteceu isso com você, ou até você mesmo já agiu dessa maneira, pois hoje a gente vai aprender e a diferença entre o sábio e o tolo. Muitas das vezes a diferença entre esses dois tipos de pessoa está na forma como ela recebe a repreensão. A própria palavra de Deus, existem versículos, existem passagens bem duras de se ler. Às vezes as pessoas elas querem moldar, elas querem enfeitar a palavra. Hoje em dia, por exemplo, alguns pregadores selecionam palavras que não vão causar nenhum estranhamento às pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão sensíveis demais a palavras duras. As pessoas não querem ouvir o que é certo, não querem ouvir o que é reto, não querem ouvir o que produz vida. Elas querem ouvir aquilo que massageia o ego, aquilo que motiva, aquilo que deixa elas para cima. Então, hoje em dia, os pregadores estão muito assim, pisando em ovos para pregar exatamente porque existem pessoas que não têm maturidade para receber um conselho, para receber uma repreensão. E a gente já viu aqui, eu já repeti isso e vou repetir, que a palavra de Deus diz que o bom pai, o filho corrige. O pai corrige aquele que ama. Então, se é uma palavra que vem assim dura para nós, a gente inicialmente assim, nossa, que palavra dura, não gostei dessa palavra, mas a gente tem que aceitar. E aqui ele está dizendo a diferença entre o sábio e o tolo está na aceitação, está na forma que recebe, na receptividade de uma repreensão. Tem pessoas que quando recebem algum conselho ou algum esfregão mesmo, uma repreensão, elas se fecham, elas ficam iradas, elas param de falar, elas mudam de igreja, elas desfazem a amizade, elas mudam a forma como elas tratam você, simplesmente porque você falou algo que era certo que ela não gostou.
E quando a gente aprende a palavra de Deus, quando a gente busca uma vida com Deus, a gente começa a ser ministrada pelo Espírito Santo, a tendência é a gente sempre aconselhar um irmão, um amigo, uma amiga, um parente, né? Não faz isso, a palavra de Deus diz assim, e a gente é taxada como chata. Poxa, isso não é certo, não faz assim, porque isso vai trazer maldição para tua vida, isso vai trazer problema para tua vida, isso se configura pecado, e aquela pessoa não aceita. Eu vou falar bem a verdade para você, eu já fui esse tipo de pessoa, que quando alguém me corrigia ou me ensinava algo que eu achava que eu já sabia, eu ficava irada, eu ficava com raiva, mas um lado bom eu tinha, que eu poderia ficar com raiva inicialmente, mas depois eu sentava, refletia, não, realmente, aqui eu podia melhorar, sabe? Às vezes, alguém criticava alguma coisa que eu fiz, fala, poxa, Carla, mas não uma crítica ruim, uma crítica construtiva. Poxa, Carla, tá bom, mas podia ser melhor, por que você não faz assim assado? Olha, quando eu vi aquilo, por que a pessoa não faz? Quer me mandar? Eu, hein? Além de eu estar fazendo, quer se meter, pede para fazer um favor e quer mandar. Eu ficava irada, eu me transformava. Não para a pessoa, sabe? Mas eu falava por trás da pessoa. Ficava muito irada, mas não deixava a pessoa saber que eu estava irada. E depois que eu comecei a buscar no Senhor entendimento, a fazer jejum, o Senhor me ensinou. Porque o próprio Deus, muitas das vezes, me deu alguns esfregões e ali eu tive que engolir, entender, sabe? E ali eu aprendi que muitas das vezes eu parar para refletir é uma coisa saudável. Realmente, será que o que aquela pessoa está falando é certo? Eu posso melhorar nisso daqui? Aquilo que aquela pessoa falou tem base bíblica? Eu vou procurar base bíblica, vou ler certo, aqui na Bíblia está dizendo isso, então tá certo, eu tenho que aprender, absorver. E ali eu fui crescendo. Ali eu fui me desenvolvendo, ali eu fui adquirindo sabedoria, porque eu aprendi a ser repreendida, eu aprendi a receber um conselho, a receber uma crítica e refletir sobre aquilo e mudar. Se for para mudar, mudar. Mas existem pessoas que não são assim. E essas pessoas são tolas. Não adianta a gente gastar o nosso latim, gastar o nosso conhecimento, compartilhar o nosso entendimento, porque essas pessoas, elas são fechadas, são duras, têm a mente fechada. Ao invés de você gastar palavras com ela, é muito melhor então você orar, pedir a Deus para abrir a mente, abrir o entendimento. Tem pessoas que ficam chateadas. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, e aí o pregador começa a pregar sobre pecado e ela está no pecado. O pregador começa a pregar sobre inferno, sobre arrependimento, coisas que aquela pessoa está fazendo de errado, aquela pessoa sai do culto com raiva, se bobear, sai da igreja, porque não ouviu a repreensão. Então aqui o autor de Provérbios está dizendo, não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e o sábio vai te amar. Pessoas sábias amam ser repreendidas. Pessoas sábias aprendem com as críticas. Pessoas sábias recebem conselho e refletem sobre ele. Não fica com raiva. Me aconselhou. Quem é fulana? Fulano faz errado, está me aconselhando. Às vezes a pessoa está te aconselhando, fez errado, mas está te aconselhando porque aprendeu com o erro dela. Não, fulano, eu já caí nesse negócio, não foi bom, eu aprendi com Deus, agora eu estou te aconselhando. Mas ao invés de a gente tomar o conselho e refletir, pedir o Senhor para nos dar entendimento, a gente prefere olhar para a vida da pessoa pelo que a pessoa fez e a gente pega e se retrai, fica até com raiva da pessoa. E olha, ele diz assim, dê instrução ao sábio e ele tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. Ele está dizendo, se você perde seu tempo falando com pessoas tolas, você só vai arrumar problema para a sua vida. Mas se você dá conselho, instruir um sábio, ele vai se tornar mais sábio. Trazendo para a nossa vida, a reflexão que tipo de pessoa você é quando você recebe uma palavra dura, uma palavra de repreensão da parte de Deus, quando você recebe um não, quando você recebe um conselho que vai contra aquilo que você quer fazer. Você é aquela que aceita, recebe, reflete, ou você é aquela que fica irada, chateada, aquela que fica fechada para qualquer tipo de aconselhamento, de repreensão, de crítica? Essa é a nossa reflexão de hoje, o aprendizado de Provérbios. Se você é uma pessoa sábia, quanto mais você absorve a repreensão, quanto mais você reflete sobre a palavra que pode ser dura inicialmente, mas você tenta extrair dela um ensinamento, tenta extrair dela uma forma de você mudar, você vai mudando e você vai se tornando cada vez mais sábia. Não seja esse tipo de pessoas que se fecham, não seja esse tipo de pessoa que seleciona a palavra de Deus. Às vezes, você abre a palavra assim, Senhor, fala comigo, ó Deus. Aí você abre uma palavra e diz assim, se você não se converter do seu pecado, do seu caminho, eu não ouvirei as orações que foram feitas por você. Você fala, quê? Mas como assim? Fica irada. Então, não selecione palavra.
Às vezes, vai um pregador, uma pessoa vai falar uma palavra para você na igreja, ou vai ter uma palestra, e começam a falar coisas que você não está gostando de ouvir. Ouça. Porque muitas vezes o diabo ele opera ali naquele momento para distorcer as palavras, para te fazer não aprender. Porque o que nos faz aprender, muitas das vezes, são as palavras de correção. Como eu disse, remédio amargo é que cura enfermidade. Às vezes você está procurando um remédio doce que só vai passar os efeitos das dores e depois você vai se ver ferida de novo. É que nem um metiolate. Quem aqui não corria pela casa toda quando a mãe vinha com metiolate? Às vezes eu escondia até a minha ferida, eu me machucava na rua e não contava para minha mãe, simplesmente para minha mãe não pegar aquele bendito remédio, porque doía. Mas aquilo sarava. No outro dia o machucado já acordava com casquinha, já ia sarando. Hoje em dia já não faz mais o mesmo efeito. Não tem mais o mesmo efeito, não dói. Então é o que a gente aprende? Que aquilo que às vezes causa dor, aquilo que às vezes causa estranheza, aquilo que às vezes causa uma certa ira, é o que vai mudar a gente, é o que vai transformar a gente. Jeremias, capítulo 17, vai dizer sobre o vaso, né? Que ele vai na casa do olheiro, ele vê o olheiro trabalhando o vaso. E quando o olheiro está formando o vaso, ele vê que tem algumas imperfeições. Não fala quais são as imperfeições, mas talvez uma sujeira, talvez uma rachadura. E o que o olheiro faz? Ele amassa, porque o vaso ainda está em processo de construção, ainda está maleável. E ele molda novamente, né? Mas você acha que aquele processo de amassar, trazendo para a nossa vida, é algo fácil? É algo prazeroso? Não. Amassar tá ligado à dor. Amassar tá ligado a causar, muitas das vezes, confronto. E a gente não quer ser confrontado. A gente quer, muitas das vezes, aconselhar, repreender, mas quando é o oposto, a gente não quer. Quem é você quando repreende? Quando aconselha? Quando critica? Quem é você? Porque crítica também é bom. Mas quem é você? Como você age? Você age como a dona da verdade? Você age como realmente pessoas que quer moldar outras pessoas? Agora, quem é você quando está do outro lado, que recebe a crítica, que recebe a repreensão e que recebe o conselho? Porque muitas das vezes é fácil a gente estar no lugar de autoridade, onde a gente fala, a gente quer ser ouvida, onde a gente repreende, onde a gente critica. Mas e quando somos nós? Eu era esse tipo. Adorava ensinar. Eu não gostava não. Ficava virada, como eu já falei para vocês, o tempo nublava. Mas hoje eu aprendo que quando é de Deus, traz crescimento. Quando o conselho, quando a repreensão vem do próprio Deus, que às vezes Deus nos repreende na palavra, às vezes Deus usa pessoas para nos ensinar. E se Ele quiser, Ele usa até uma criança para te ensinar, para te repreender, para te ajustar aos moldes do céu. Viu? O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui, ativa o sininho de notificações. Vai lá no meu Instagram, @eucarlasantos, sem O no final, vou deixar aqui para você conferir e ir lá, porque lá também tem bastante conteúdo para edificar a nossa vida. Se você puder também, deixa aqui embaixo sugestões de vídeos para que quando a gente terminar essa série de provérbios, ou durante ela mesmo, a gente traga alguns conteúdos sobre experiências com Deus, alguns conteúdos que vocês queiram saber, qual é a minha visão, algum conteúdo que vocês queiram aprender comigo, ou algum assunto que vocês queiram que eu trate aqui, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e bora aprender juntas!